Representando a vereadora Tatiane Frisso, a Andressa Bosler. Desde já eu passo a palavra para o vereador presidente da comissão, Adilóide Domênico. Boa noite, senhoras e senhores. Agradecer a presença de todos. Saúdo já as autoridades nominadas pelo protocolo, mas especialmente a todos que atenderam esse convite. Acreditamos que seja um tema muito importante, nós vamos acompanhar na sequência. Saúdo meu ex-colega, ex-secretário, Paulo Damer. Tem tempo que a gente não se encontrava, né? E uma saudação muito especial aos nossos colegas vereadores que compõem junto conosco a Comissão de Constituição e Justiça, vereador Tomé, vereador Périco. Hoje nós estamos com vários eventos da Câmara, inclusive uma outra reunião pública em Galópolis, então fica um pouco prejudicado, mas eu acho que é muito importante. Então, já de antemão, eu convido o doutor Newton de Lavra Pinto Moraes para que faça a apresentação e nós da mesa vamos sentar ali para, acho que fica melhor para acompanhar, vamos assistir, porque é um tema que diz respeito a todos nós e até porque uma lei que vai entrar em vigor, se não me engano, em agosto do ano que vem. E a eleição de vereador e prefeito tem sido sempre o laboratório, somos os cobaias de todas as alterações, mas que bom que a gente possa ter essas informações. Então, doutor Newton, tudo contigo. Muito obrigado. Alô, alô. Alô? Estão ouvindo aí? Alô? Tá funcionando? Tá, beleza aí. Obrigado. Ah, tem um sem fio ali, vamos ver se tá. Alô, alô. Ah, tá perfeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui em Caxias, estar aqui na Câmara Municipal, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, na presença do presidente da comissão, o vereador Adiló, que gentilmente confiou esse espaço para a gente que pudesse trocar ideias e expor algumas nuances, alguns temas da Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto de 2020. A gente sabemos que há algumas, inclusive propostas, projetos de lei que buscam prorrogar a vigência dessa lei, mas eu tenho a impressão de que com os argumentos que nós vamos deduzir aqui, na presença ilustre de especialistas, como coordenador do PROCON, advogados, então eu acho que nós vamos chegar a essa conclusão de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma urgência, ela já vem tarde, ela já deveria estar norteando o tratamento de dados do Brasil, assim como o regulamento europeu faz, normas do direito americano, norte-americano também, e de grande parte dos países, pelo menos os mais inseridos no cenário mundial. Né? Então eu realmente reitero a pessoa do presidente da comissão, também vereador Périco, os demais vereadores também que são muito caros ao nosso coração, porque fazem parte da nossa vida. Eu estou morando em Porto Alegre, mas eu sou caxiense, né, aluno do Carmo, a minha mãe, a Dona Alice, mora em São Pelegrino, do lado da igreja, então eu estou realmente em casa e muito feliz por chegar no Parlamento de Caxias do Sul, porque o parlamento é o cenário democrático. Democracia é parlamento. Eu não preciso chegar aqui e falar disso, elogiar o parlamento, mas é necessário que se reafirme isso. Não há democracia sem um parlamento forte. Não há possibilidade de uma sociedade que se diga democrática sem que se tenha o parlamento, e aqui é a casa do debate de ideias. A política, a atividade política, eu conversava antes com os vereadores, com os nossos amigos,
A atividade política ela é essencial à vida de uma sociedade minimamente civilizada. Não existe como se apartar da atividade política. E a atividade política é a atividade política partidária, que tem que ser exercida no parlamento também. A Constituição diz que todo o poder emana do povo e em seu nome ele deverá ser exercido. O chefe, quem manda é o povo. E quem é a voz do povo numa democracia representativa, especialmente como a nossa? Claro que temos as previsões da participação direta, mas é uma democracia representativa, é o parlamento que tem que ser o protagonista. O parlamento tem que ser o protagonista, porque quando o parlamento deixa de ser protagonista, nós sabemos que não há vácuo de poder, né? Depois a gente entra no tema, mas é importante que se diga isso. Não existe vácuo de poder, muito menos numa sociedade como a brasileira. Então, e o parlamento ele é forte por decreto, porque ele se reafirma, claro que pelos seus exemplos, pela sua conduta, mas a sociedade precisa reconhecer que o parlamento é sim importante, que a atividade política sim é importante, o embate político partidário é importante. Tem que ter governo, tem que ter oposição, e aqui é a casa que se possa fazer isso. Então, realmente é uma honra muito grande estar aqui. Eu quero saudar os colegas advogados, os meus diletos amigos, os meus companheiros de jornada de LGPD, a Giovana, a Cris, que trabalha comigo. Então, realmente eu precisava fazer essa homenagem e esse agradecimento ao Parlamento de Caxias. Bom, aqui, além das autoridades, como coordenador do PROCON, assim, alguém mais já teve algum contato com a Lei Geral de Proteção de Dados? Ou tem alguém daqui é o primeiro contato, ainda não leu nada a respeito? Eu gosto de saber desse nível, desse grau de maturidade em LGPD, em proteção de dados, que não é só uma lei. Até brincava semana passada numa reunião. Newton, mas e esse projeto de lei que já vira medida provisória? Já, né, as pessoas não são muito afetas a essa terminologia. Mas e se passar para 2022, eu digo, faz o seguinte, vamos fazer um raciocínio bem tranquilo aqui. Vamos revogar a lei. Ela nem entrou em vigor, vamos revogar. Vamos esquecer que existe a LGPD. O que muda efetivamente? Muda porque aí sim fica implantada a insegurança jurídica. Porque a LGPD, com algumas ressalvas que a gente pode ter, algumas partes mais técnicas, mas modestamente eu entendo que a LGPD ela não é constitutiva de direito. A LGPD ela é meramente declaratória. Ela tenta consolidar em um diploma legal direitos da personalidade. Há muito, já tem quase um século que os dados, a proteção de dados, a privacidade são inerentes, já reconhecidos como integrantes do núcleo duro da pessoa. Direito de personalidade. Os colegas que já estudam um pouco o tema sabem que, então, desde o início, claro, aquele direito de estar sós, o right to be alone, do Warren Brandeis, lá os autores americanos e tal, mas a preocupação com proteção de dados e privacidade, ela data de muito tempo. Não é o fruto dos problemas de Facebook, de Cambridge Analytics, como eu já vi, a partir dali. Não, isso é a exposição maior desse problema. Mas a questão de se tutelar dados e privacidade, ela data de pelo menos 2 ou 3 ou até 4 décadas no direito europeu. Então, feito isso, a gente vai fazer uma explanação breve. Eu me coloco à disposição já, se algum colega pretender já fazer alguma interrupção, é muito mais interessante que a gente dialogue do que ficar um monólogo assim, que corre o risco de ser enfadonho perto de vocês. Então, o que acontece? Essa lei geral ela estabelece então normas mais rigorosas para a proteção dos dados. E importante, dados pessoais, pessoas físicas. Essa lei não diz respeito a dados de pessoas jurídicas. Não é disso que nós vamos tratar aqui. Ela diz respeito de como as pessoas jurídicas tratam os dados das pessoas físicas. Mas aqui não é aqui que nós vamos buscar proteção ao CNPJ, ao nome comercial. Não é disso que se trata aqui. Dados pessoais, pessoas físicas. Tá? E aí que vem interessante, a lei mesmo diz, inclusive nos meios digitais.
Veja porque, claro, a exposição maior, as violações de maior monta, obviamente que são no meio digital. Mas aquele arquivo, aquele fichário que a empresa tem, que o escritório tem, que o gabinete tem, relativo a pessoas, a dados pessoais, a nome, endereço, e-mail, telefone, de 30 anos, de 20 anos, numa caixa, numa salinha, lá no fundo, aquilo é uma base legada. São dados pessoais que estão sendo objetos de tratamento. Não é aquele dado que vai ingressar na organização a partir de agosto de 2020, que é objeto de tratamento e proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque lá no artigo 9º, nós vamos ver em seguida, o armazenamento já é uma forma de tratamento de dados. Então, desde a coleta até a eliminação, o ciclo de vida do dado pessoal que é confiado a uma organização, ele se completa. Então, não é a partir de agosto de 2020 que a gente deve prestar atenção naqueles dados que nos são confiados, desde que seja sob o escopo da lei. A base legada, aqueles dados que já são armazenados na nossa agenda, no nosso computador, no fichário da nossa organização, esses dados já são albergados e protegidos pela lei. Então, por isso que a lei diz, inclusive nos meios digitais. Quando se faz uma reunião, aquela troca de cartões de visita, aquilo tendo uma finalidade de serviço, de prestação de serviço comercial, não é meramente fins privados ou como um representante de um órgão público ou representante de uma empresa, aquela troca de cartões, aqueles cartões de visita que eu tenho armazenados na minha carteira, que antes de vir para cá nós fizemos uma reunião, eu tenho base de dados, aqueles cartões estão sob minha responsabilidade, tem dado pessoal ali, e são cartões de papel. Se eu esquecer a minha carteira, a minha mochila aqui, pode gerar um incidente relativo a esses dados pessoais. Sim, quem vai ter acesso a esses cartões de visita? Claro, as consequências podem ser mínimas, sim, né? Mas ali tem dado pessoal armazenado, tem dado pessoal sendo tratado por mim. E eu sou pessoa física. Então, aqueles dados armazenados e tratados, por exemplo, num escritório, numa clínica médica, todos eles albergados pela lei de proteção de dados. Mas se não tiver a lei? São relativos às personalidades, às pessoas que confiaram aqueles dados. Então, mesmo que não fosse a lei, nós temos toda a principiologia do direito civil, do direito do consumidor, do direito constitucional, que vão conferir essa proteção. Então, com entusiasmo, eu entendo que qualquer ente da sociedade, desde o empresário, o órgão público e as organizações sociais, devem movimentar-se para que realmente a lei entre em vigor. Não é uma questão mercadológica, não é questão de profissionais querendo vender assessoria, não é isso. Nós estamos falando de um direito fundamental. Então, assim, a lei ela é uma lei reputacional. A gente tem visto muita divulgação na tal da multa dos 50 milhões de reais. Né? Claro que existe a previsão de multa em caso de violação, em caso de incidente, de 2% do faturamento, até 50 milhões de reais por incidente, né? por fato. Mas, assim, nós estamos falando 50 milhões de reais é o teto, então nenhuma empresa daqui de Caxias vai tomar uma multa de 50 milhões de reais. Não é esse o problema. Não, por maior que seja a empresa, não se preocupem com 50 milhões de reais de multa. Se preocupem com a reputação. Porque não precisa, talvez a empresa, mesmo que seja uma multa de 5 mil, a empresa talvez não exista mais na hora que ela for pagar. Por quê? Porque vazaram dados de determinado estabelecimento médico. Quem vai ter coragem de passar por lá de novo? E o problema não é o vazamento também, porque aqui nós temos um sistema de segurança, mas se vier um atentado terrorista com fuzil, né? O que nós vamos fazer? Nada. Nós não podemos, porque não é lógico que se demande que aqui na frente tenha um blindado, uma guarnição do Exército para proteger nesse evento. Não está no parâmetro. Então, nós sempre vamos estar vulneráveis. Não existe banco de dados que não seja vulnerável. Então, não é disso que nós falamos quando há uma infração. A infração, ela se qualifica, ela vai ficar muito mais relevante, com uma penalidade maior para a instituição,
Se havendo um vazamento, havendo um incidente de segurança de dados, essa organização não conseguir demonstrar nenhuma cautela. É diferente, bom, o ataque veio com um fuzil, veio um blindado aqui na frente, um canhão, eu não domino muito a seara armamentista, mas, bom, o que nós vamos fazer? Nada. Agora, outra coisa é o seguinte, bom, entrou alguém com uma pedra na mão e não tinha um sistema de segurança que contivesse ou uma pessoa que estava simplesmente em um surto psicótico. Bom, e para isso uma organização tem que ter uma capacidade de segurança mínima. Então a lei lá pelos seus artigos finais, ela constata inclusive como critérios a boa-fé do ofendido, porque em alguns casos o controlador, como nós vamos ver à frente, o controlador também é vítima de um hackeamento, de um incidente de segurança. Então a lei não vem para impedir negócios, a lei não vem para impedir novos negócios que mineram dados, que lidam com dados, que pesquisam dados. A lei ela vem para incentivar negócios que sejam em conformidade, que atentem a um direito fundamental. Esse é o escopo da lei. Então ela é uma lei reputacional. Mais importa dizer que quem não está em conformidade tem que ser afastado do mercado ou tem que se adequar para que permaneça no mercado, do que aplicar uma multa. Entende? Então, esse é o objetivo da lei. É tutelar a reputação e privilegiar aquelas empresas que se dedicam, aquelas organizações, não só empresas, que se dediquem, que atentem a esse direito fundamental. Eu trago essas imagens e aí os senhores vão dizer assim, mas Newton, eu não consigo ler o que está aqui, nem aqui mal dá para ver que é da revista Exame, né? Dados de... Mas o que a gente enxerga nesses casos aqui? A marca das empresas. É isso que eu falo, é o dano reputacional. Isso são as notícias que a gente pega da internet de vazamento de dados. Talvez não tenha... o caso Netshoes é um caso emblemático, porque é do ano passado, no início do ano, final do ano passado, início desse ano, foi firmado um termo de ajuste de conduta, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com uma empresa que já reconheceu a vigência e a importância da Lei 13.709, que entra em vigor em 2020. E está expresso, e posso mandar para os senhores, consulta a internet, tem esse termo de ajuste de conduta, e lá se percebe o seguinte, bom, enquanto a empresa negou o acontecimento, enquanto a empresa disse que não era bem assim, ou tentou minimizar, não precisou autoridade nacional, que não existe ainda. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios investigou. E aí, quando essa empresa decidiu adotar uma postura mais consentânea à tutela dos direitos fundamentais que são confiados a ela, olha, ela admitiu que o vazamento era maior do que se sabia e se dispôs a tomar as providências adequadas, a reparar o dano daquilo que foi possível e então alcançar uma multa pecuniária, que ficou em R$500 mil, 5 parcelas de 100 mil. Para o tamanho que era a Netshoes à época, não é uma quantia relevante. Agora, se os senhores forem olhar o termo de ajuste de conduta, havendo descumprimento ou a reiteração, o valor da ação civil pública que o Ministério Público deverá propor chega a R$12 milhões. Então, isso é o que a lei faz. E no caso, se os senhores não têm notícia, a Netshoes foi vítima de um hacker. E vítima de extorsão. O hacker queria um resgate em bitcoins para devolver ou para reparar o dano. Então, não houve má fé. E a empresa, a partir de um certo momento, adotou uma postura mais adequada, mais contingente, reduziu a multa. É isso que fala a lei. Você é vítima tanto quanto, bom, não pode... Tem que tomar conta dos dados que te são confiados. Tem que seguir a lei. Mas eu fui vítima de um ataque que eu não tinha como me defender. Bom, então... Lá nos critérios, por isso que é importante que se tenha lei, lá tem critérios para separar o joio do trigo, aquele que é ofensor e aquele que também é vítima. Essa imagem é para fazer um cotejo do que era a privacidade de outrora e o que é a privacidade de agora. Há alguns pensadores que dizem, a privacidade está morta, privacy is dead, não temos mais privacidade. Por quê? Porque nós mesmos somos responsáveis pela publicização dos nossos dados. É o Newton que fez o check-in quando chegou aqui, é o Newton que publica a foto, é o Newton que... Então, eu sou responsável pela minha... E depois, como é que eu vou querer tutelar os meus direitos da privacidade se eu mesmo sou responsável por abrir a privacidade, a minha vida privada? Então, não é... Aí, a cultura jurídica
explica por essa evolução do right to be alone. Uma vez a violação aos direitos de privacidade era pela violação do buraco de fechadura, era aquele, né, a janela indiscreta, que eu citei num artigo, né, era eu não lembro do nome dos personagens, mas era um voyeur que olhava através das janelas, e aí depois a empregada dele também, ele dizia assim, mas quem sabe somos todos, mas o todos ali era ele e ela olhando uma vizinha, uma coisa assim. Ou alguns vizinhos que esqueciam a janela aberta. Isso era violação de privacidade há algumas décadas. Hoje não, hoje violação... Então, quando eu me expunha quando eu deixava a janela aberta, mas se eu morasse num andar muito alto ou não tivesse vizinhos, essa exposição simplesmente não existia. Agora não, essa privacidade, há essa superexposição. Quem é que não vê espetáculos esportivos, né? Tem alguém, eu usava alguma lâmina assim, aquele Galvão filma nós, oi mãe, né? As pessoas seguram cartazes e do lado, quem é que diz que eu quero aparecer na TV? Mas do lado tem alguém que quer aparecer muito, e se pinta, e sósia e tal. Então, é disso que nós temos que tratar. É quando é uma privacidade diferente. Ali nós estamos falando do direito de estar sós. E esse realmente é muito mais difícil. Agora, a privacidade, a proteção de dados, ela diz respeito à autodeterminação informativa. Ela diz respeito ao que é feito com o meu dado. A lei diz, o dado tornado público pelo titular, ele se desveste dessa proteção. Mas será 100% isso? Não, a lei diz que mesmo esses dados eu tenho que atentar aos princípios lá do artigo 6º. Então eu tenho que atentar à dignidade da pessoa humana, eu tenho que respeitar toda a principiologia dos direitos fundamentais. Inclusive o poder público deve atentar para isso. Tá? Então a gente migra do direito a estar sós para a autodeterminação informativa. Essa é a privacidade de agora. Então a privacidade não está morta, né, com toda a vênia de entendimentos contrários, mas a gente deve analisar isso pelo direito da autodeterminação informativa. O que é feito com os meus dados? O problema não... Todo mundo sabe meu nome, quer fazer... Como é que eu vou proibir que alguém tire uma fotografia minha? Como é que eu vou proibir que o poder público instale câmeras? O problema é o que é feito com essa imagem, o que é feito com essa biometria. Porque um vazamento de dados de uma senha de banco, a gente troca a senha. O vazamento de dados de biometria, nunca mais. Quem fez aquela brincadeira do Face App entregou os dados biométricos para não se sabe quem, que repassou para não se sabe quem, que repassou para não se sabe quem. Quem fez aquela brincadeira, não sei se já estão informados, já tem os seus dados biométricos espalhados para o mundo. Já foi. Só se fizer talvez alguma tecnologia plástica, aí os cirurgiões vão ter que me dizer se é possível ou não. Mas em tese, dados biométricos jamais não são mudados. Então essa questão entre o direito de estar só para a autodeterminação informativa. Eu gosto de brincar também, não existe palestra, curso tal sobre Lei Geral de Proteção de Dados que não se traga aquela capa da The Economist dizendo que os dados são o recurso mais valioso do mundo, muito mais do que petróleo. Assim, o novo petróleo do mundo são os dados, eles são muito mais valiosos do que o petróleo. Por uma simples razão, o petróleo, uma vez consumido, eu tenho um amigo que é engenheiro de uma refinaria de petróleo, ele diz assim, não é que não seja uma energia renovável, só tem que esperar 150 milhões de anos. Então é só ter calma, ele se renova. Mas os dados não têm ele não se consome, porque a partir do momento que o meu dado é fornecido para alguém, ele é combinado, e ele é recombinado, e ele é recombinado, e ele é recombinado, e ele é recombinado. Ele não se esgota, não é? Por isso, hoje eu comentava com os colegas, nós falamos em direito dos titulares, não se fala em propriedade de dados, né? Porque se eu sou proprietário do meu dado, do meu nome, do meu CPF, eu te entreguei, eu me demiti da propriedade, né? Tradição, né? Os civilistas, se eu cometer algum erro, que me corrijam, mas a propriedade, ela é um direito exclusivo, né? Tem a posse, posso fracionar a posse, mas a propriedade, o que é meu, o que é teu é teu. Então, os dados, a gente segue sendo titular dos dados, porque embora eu os forneça, embora eu os confie de uma forma
ilimitada, eles seguem sendo de minha titularidade. Por isso que eu tenho a possibilidade de seguir exercendo direitos em relação a eles. Então, esse eu acho que assistiram, se não assistiram, eu recomendo, a título especialmente de curiosidade, é o Bem Mais Valioso da Terra, que se complementa aqui, é uma cena do Privacidade Hackeada do filmezinho do Netflix. Então, também é interessante, agora já eu acho que ele não traz mais nenhuma novidade, mas é interessante para quem ainda não se dedicou a isso, entender como funciona o Facebook, especialmente o Facebook, todos os outros aplicativos. Eu trago essa imagem também é do filme, essa é real, que o que acontece? Nós temos todos costuma-se ver esses grandes empresários de tecnologia, eles têm até um modo de vestir mais despojado, camiseta, tênis e tal. Aqui, para ir dar explicações, o Mark Zuckerberg botou um terno e gravata. E olha, não é aquela... Porque aqui ele percebe que realmente tem algo de relevante acontecendo em relação à empresa dele. Né? Então, privacidade hackeada, é interessante saber, claro. Eu costumava usar até nas palestras, nos encontros, excluir, porque eu colocava alguns trechinhos, mas aí parece que como eu defendi no início, assim, o debate político, partidário e tal, mas eu tento não tomar partido nem de um lado nem de outro. Então, como aqui é um filme produzido por um lado que perdeu uma eleição, aí parece que eu estou fazendo defesa de um ou de outro, não estou tratando em tese. Então, mas recomendo que se assista, porque mostra que confere densidade àquela frase que todos já vimos, que quando você não paga por um serviço, você é o serviço. Né? Essa maravilha que nós temos no Waze, no GPS, alguém está investindo e gastando muito dinheiro, muita hora programando, e por que nos seria confiado de graça, sem nenhuma remuneração? São os nossos dados pessoais que remuneram. Por quê? Porque esse dado ele é recombinado, ele é tratado, ele é transacionado, ele é vendido, e aí em forma de marketing para impulsionar as vendas de outro fornecedor. É isso que acontece. Né? Mas um colega ontem perguntou, sim, mas como é que a gente vai viver sem? Nós não vamos viver sem. Não, mas não dá mais para viver sem o Waze, sem Google. Não dá. Tá, mas e aí como é que faz? Não, segue fazendo. Só que a lei e a normativa mundial diz o que o Google e como o Google e qualquer outra organização que utilize esses dados para seu benefício deve proceder tutelando direitos fundamentais. É disso que se trata. Aqui não está ninguém defendendo, não, vamos acabar com a internet, porque por mais... Eu até poderia, mas... não ia ter menor fundamento e nem eficácia, porque não vai acabar. Vai continuar tendo Google e tal. Então, a lei ela é interessante porque ela traz também alguns conceitos. Então, como nós falamos no início, dado pessoal, que é o objeto de tutela, é qualquer informação. Né, o dado é o nome, a informação é aquilo que é feito, é a combinação de dados. Né? Então, ela diz assim, qualquer informação relacionada a uma pessoa física, como eu já disse do início, identificado ou identificável, que é o titular dos dados, tá como o nome, o e-mail, o RG, telefone, e aí aqueles casos, né, que sempre a gente fala nas palestras, acho que os colegas todos já ouviram, se alguém não ouviu, da calota verde que identificou alguém. Né? A calota do carro serviu de identificação de uma pessoa. Por quê? Porque o Google Maps publicou uma foto de um carro que eles mascaram quase todos os dados. Mas eles esqueceram de mascarar a calota do carro. O algoritmo não identificou aquilo como um dado pessoal. Mas a esposa do dono do carro, que tinha a calota verde, descobriu que ele estava em determinado momento na frente de uma determinada casa. E aí ela instaurou uma CPI, né, fez uma investigação e descobriu que ali era a casa da amante dele. Então, a calota verde serviu de identificação de uma pessoa. É um caso extremo? É um caso extremo. Mas é verdade, entende? É isso. Pensa, o Google se preocupa em mascarar a face das pessoas, daí mascara o algoritmo que reconheça e mascare o número de placa, mas tem que mascarar também a identificação do nome da firma do carro.
Porque se eu tivesse uma empresa e o meu carro estivesse, ou o motorista da empresa, com um carro identificado em determinado local, quais são os motoristas, fulano e beltrano, teu carro estava lá na frente de um lugar. Que esse lugar, pensa, pode ser um bar, pode ser um escritório, pode, mas pode ser um templo religioso. Já migrou para cá, né? Já além de ser um dado pessoal, a calota verde, a marca da firma no carro já virou um dado pessoal sensível. Então já com maior nível de tutela. Mas é o nome da... E veja, não é o nome da pessoa, é o nome da firma. É um identificador da firma. Bom, mas se combinando os dados, se chegar a essa conclusão, aquilo pode se tornar um dado sensível. Então, esse é o quebra-cabeça, essa minúcia que quem se dispõe a ter benefícios com o dado pessoal deve atentar para isso. Deve ter esse tipo de cuidado, deve perceber quando vai se fazer um mapeamento dos dados daquela instituição, daquela pessoa jurídica, daquela empresa, daquele gabinete, quando se diz quais são os dados pessoais sensíveis que você tem. Tem que prestar atenção, tem que analisar, tem que realmente tem que ter uma dedicação, tem que ter uma atenção para isso. A mesma atenção, por exemplo, se alguém nos confia, olha, segura o meu telefone aí que eu vou jogar uma partida de tênis. A gente vai segurar com cuidado, porque foi confiado um bem ao um depósito, né? Os civilistas. Eu não devo tratar com leviandade, porque alguém me confia. E se eu disser, olha, já enquanto tu vai jogar futebol, me empresta o telefone para eu fazer umas ligações para uns clientes meus aqui, que minha bateria acabou. Então, assim, me foi confiado aquele telefone com dados ali. A hora que eu acabar de ligar, eu vou largar em qualquer lugar. Poxa, eu tenho que devolver para o meu amigo e agradecer. Então, é disso que a gente deve falar, disso que a gente deve tratar. Então, dado pessoal, qualquer informação que identifique o tal identificável. Dado pessoal sensível, então, são aqueles mesmos dados, só que com os requintes de serem relativos a dados biométricos, de saúde, genéticos, ou que revelem etnia, origem racial. É aquele carro identificado pela empresa na frente de um local onde há uma convenção de determinado partido político. Quem é que está? Não é só o carro do Newton, é o carro do Newton e muito provavelmente ele seja simpatizante ou afiliado àquele partido político. Então, bom, agora é um terror, não pode mais nem ter estacionamento. Não é isso que está acontecendo, mas a gente deve ter esse cuidado. Na hora de fazer, o Newton estacionou ali, bom, mas na hora de eu fazer a foto, de eu publicar, de eu divulgar, dá uma olhada se não tem algum dado pessoal ali, se não tem... E promove, mascara, risca, faz alguma coisa, tenta anonimizar aquele dado que tu não tens autorização, que tu não tens uma base legal, que na frente a gente vai ver, não tens um fundamento que a lei traga que autorize esse tratamento de dados. Então o titular aqui é a pessoa física. Esse também, no artigo 5º, ele refere o que é o tratamento, o que a lei tutela ou protege. Então, é toda a operação realizada com os dados pessoais, tais como, vejam, é sempre um rol exemplificativo, porque a tecnologia avança. Então, vai desde a coleta, a produção, recepção, até o tal do armazenamento que eu falei no início. Tá? A modificação, a comunicação, transferência, difusão, extração de dados pessoais, isso é tratamento de dados. Se tu tens confiado a ti algum dado pessoal e tu promove alguma dessas condutas, a lei é típica essa conduta. Isso aqui parece o artigo do tráfico da lei de drogas, né? Vários verbos nucleares, né? Só que aqui, né, lá seria coletar, produzir, recepção, né? Mais ou menos dá para fazer essa analogia aqui. A anonimização também é um dos outros conceitos que a lei traz, eu gosto de trazer as duas. A anonimização, então, é a utilização dos meios e os técnicos que, embora eu permaneça de posse do número do CPF, eu mascare, eu embaralhe, faça alguma técnica que eu não consiga relacioná-lo a alguma pessoa, eu despersonalizo. E a anonimização, ela é um processo que tem que ser irreversível, diferente da
enrola um pouco a língua para falar, né, da pseudonimização, que é aquilo que a gente na clínica médica tem aqueles memes, né? Seu Newton e tal. Óbvio, se eu estou ali sentado, é o Newton que vai ser consultado. Bom, isso é um vazamento. Então, o número tal. Bom, então já mudou. Então não é mais o Newton, é um número tal. Já é uma técnica de pseudonimização. Mas a hora que eu levantar, todo mundo vai ver que sou eu. A lei também diz, ela trata os agentes, ela diz quem é que é o responsável por isso. Então, o controlador é a pessoa, veja, natural ou jurídica. Por que é natural? Porque o advogado é uma pessoa natural. E o escritório dele tem dados pessoais armazenados, então ele também é responsável, ele é o controlador, é o que toma as decisões em relação àqueles dados. O operador é o digitador, é o que cumpre as ordens do controlador. É o longa-manos, é aquele que realiza, mas sob a orientação, sobre as ordens do controlador. Aqui é interessante que determinadas estruturas, quando a gente pensar em uma organização mais complexa, de uma empresa maior e uma empresa menor, por exemplo, se tiver uma política de privacidade, se houver um tratamento adequado dessas questões, se busca, como forma de exclusão da responsabilidade, que, embora seja uma outra pessoa jurídica, por exemplo, ela saia da função de controladora para a função de operadora, porque ela está, embora seja uma outra pessoa jurídica, um fornecedor, não tem poder de mando nessa relação jurídica que se estabelece. Então, a responsabilidade é diferente. A responsabilidade é mais sempre do controlador. Tá? E o encarregado a lei ela contempla que, da mesma forma que acontece na União Europeia com o DPO, que é o Data Protection Officer do direito americano também e europeu, a lei chama de encarregado. As organizações, as estruturas têm que ter uma pessoa, tem que ter alguém que pode ser inclusive uma pessoa jurídica, que atue como terceirizado, como as a service, como a gente diz, que seja o link que atenda as solicitações e as requisições dos titulares de dados, as informações que as autoridades requisitarem ou solicitarem. Então, a lei também prevê que se tenha alguém daquela organização seja indicado como esse é o contato, esse é o responsável, esse é a pessoa a quem eu devo me dirigir e quem vai me fornecer as informações. A lei também ela trata, a exemplo da lei civil, né, ela trata o que ela entende como consentimento. Consentimento, para a lei, ela tem que ser uma manifestação livre, informada e inequívoca. Aí nós conversávamos a respeito disso. O consentimento é uma das bases legais que permite o tratamento de dados. E ele precisa ser informado, ele precisa ser... Não é aquela simples... Se você leu aquele texto gigantesco da política de privacidade, você clique aqui. Né? A lei ela exige mais disso. A lei ela exige que realmente tu tenhas evidência, tu tenhas identificado que realmente o titular do dado sabe que ele está se confiando dados a alguém que vai tratá-los de uma daquelas formas que a lei autoriza e com uma base legal que também tem que ser informada ao titular de dados. Então, se a gente pudesse sintetizar em alguns termos-chave da lei, né, modestamente entendo que informação e transparência. Tá? Eu preciso... pode quase tudo, pode seguir fazendo quase tudo o que era feito até agora, desde que seja sob os princípios da transparência e da informação ao titular do dado. A lei prevê, em alguns casos, que tem que ser feito um relatório de impacto, então, mais ou menos a semelhança do direito ambiental, né? Tem que ter o titular, o controlador tem que saber e tem que informar que ele sabe quais são os impactos, quais são as consequências que que aqueles dados podem causar. O transportador de óleo, ele tem que saber que ele está transportando um bem extremamente agressivo ao meio ambiente. Aqui também o controlador tem que saber o que pode acontecer.
Tá? Banco de dados, né, o conjunto estruturado de dados pessoais, é interessante que a lei ela faz questão de ser explicativa naquilo que é possível, né? A lei também trata, então, como eu falei, as bases legais. Bases legais, então, são as hipóteses em que os dados podem ser tratados. Aqui a gente vai perceber que entra quase tudo, desde que seja informado sob os prismas dos direitos fundamentais. E são 10, no modo geral. Vê que o consentimento é uma das bases legais. Mas, por exemplo, os dados de trabalhadores, de empregados, eles têm que ser armazenados e pouco importa o consentimento dele. É uma relação de hierarquia, o empregado tem que consentir. Então, então não é a base legal do consentimento, mas sim interesse legítimo, execução de contrato, dependendo dos dados sensíveis na área de saúde, então, proteção da vida, tutela da saúde. A pessoa chega com um problema de saúde no hospital, vamos pedir o consentimento dele para anotar o nome, endereço, telefone? Não. É para tratar da vida dele. Então, essa é a base legal que o hospital, que a clínica tem para armazenar dados. Não precisa o consentimento do paciente. Né? O consentimento, sim, se for o caso, por um procedimento, mas aí nós estamos tratando de outra coisa. Para armazenamento de dados, clínicas médicas, proteção da vida, tutela da saúde, inclusive, em alguns casos, legítimo interesse, que é a base legal mais fraca, mas também é um legítimo interesse do controlador. Tá? Proteção de crédito, execução de diligências, de contrato, cumprimento de obrigação legal. A empresa deve necessariamente ter um cadastro dos seus empregados por um tempo que a lei, que cada tópico exige. Bom, então não precisa de consentimento do empregado para que tenha meus dados armazenados lá. O controlador é obrigado a ter, a lei determina isso. Tá? Então, a lei também ela faz a diferença entre dado pessoal sensível e não sensível é que as bases legais são diferentes. Por exemplo, o legítimo interesse não é uma base legal para tratamento de dado sensível. O legítimo interesse é uma base legal para tratamento de dado pessoal. Não tenho eu o legítimo interesse de ter armazenado a filiação partidária de ninguém. Isso precisa do meu consentimento, por exemplo. Ou que seja por uma obrigação legal. Entende? Mas não é o legítimo interesse. Não existe essa legitimidade de interesse. E assim outros, então, é interessante fazer esse cotejo entre a diferença entre o dado pessoal e o dado sensível também. Eu fiz questão de trazer o 14, que a lei se preocupa e também de uma forma direta de dado pessoal quando envolver informações de criança e adolescente. Também ela traz uma forma de maior proteção. Simplesmente por quê? Porque criança e adolescente é prioridade absoluta desde 1988 da Constituição. Então veio o ECA e tal, como a lei a LGPD não poderia tratar de modo diferente. É isso que eu digo assim, precisa a LGPD dizer que dado pessoal de criança e adolescente precisa uma atenção especial? Se revogar a lei, segue tendo que ter uma atenção especial porque é a prioridade absoluta. Tem o ECA. Tá, e se não tiver o ECA, tem a Constituição. Então, é importante que, eu retorno, né, a LGPD ela é menos constitutiva, quase nada constitutiva de direito. Ela é declaratória, mais uma declaração, ela é reafirmatória de direitos. O término do tratamento, a lei, então, aqui eu trago isso porque a lei ela faz questão de evidenciar que o controlador tem que se atentar para que o dado tenha um ciclo de vida adequado, desde o início da coleta até em algum momento ele tem que ser eliminado, mas tem alguma obrigação legal de que seja para sempre. Bom, então aquele caso, existe uma base legal para aquilo. Então essa fase sim, se não tem que eliminar em algum momento, tá? Então os direitos do titular, a gente já está quase encerrando. Os direitos dos titulares, então o titular ele tem direito a obter a qualquer momento, veja, né, mediante requisição. É importante, o titular não solicita, ele requisita. Não tem como, não vou, não vai sim. Por quê? Porque é uma obrigação, o direito segue sendo meu. Então é requisição, esses termos são importantes. Mediante requisição, informações sobre o tratamento de seus dados, eliminação dos dados. Tá, mas Newton, então tem um problema. Se eu sou empregador, eu tenho uma obrigação legal de manter e o titular do dado pede para ele, ou requisita a eliminação. Elimino
Não, tu tens uma obrigação legal para manter. Mas então ele só vai ser utilizado para aquele atendimento daquela obrigação. Não pode ter uma obrigação legal de manter um dado pessoal e eu já aproveitar isso para engatar uma ação de marketing e já vender para... Isso é que não pode. A base legal ela tem que ser respeitada. Só pode para isso, só pode para aquilo. Tá? Por exemplo, e alguns outros direitos, então a lei usa solicitar. Tá? Sempre o consentimento, quando for o consentimento, a base legal. Se não for com a base legal o consentimento, nem se fala em revogação, porque ele não é relevante. Eu quis trazer também o 23, e na sequência, esse aqui eu escrevi um artigozinho, depois eu disponibilizo, quem tiver interesse de se aprofundar, analisando a questão da LGPD e o poder público, porque parece que para iniciativa privada, o poder público também está sujeito a previsões da LGPD. Com as suas especificidades, claro, mas a lei diz, inclusive, quais são os casos que não se aplica a LGPD ao poder público. Claro que para efeitos de segurança, investigação criminal, é evidente, a tutela é do interesse público, entende? Claro que é. Agora, o dado pessoal do servidor. O que diferencia o dado pessoal do servidor público do empregado? Nenhuma, nada. É a origem, a relação jurídica estatutária, bom, seletista, isso tudo bem. Mas ele não é nem mais digno, nem menos digno, como pessoa humana, de personalidade dele, de ter os dados armazenados e tratados de forma correta. Então, todos aqueles direitos de titular do empregado também se aplicam aos servidores públicos. É disso que a gente fala. O poder público está... E eu chamo a atenção, o poder público, o gestor público, ele tem obrigação de cumprir a lei, sob pena, inclusive, de improbidade administrativa, porque é típico, é fato tipificado na LIA, na Lei de Improbidade Administrativa, que a violação, a princípio, é ato de improbidade. Um princípio primeiro está escrito no artigo 37, legalidade. O gestor público que viola a lei, que não cumpre a lei de proteção de dados, viola a lei. Ele, violando a lei, ele violou um princípio da administração. Inclusive, ele pode ser, não é doloso. Bom, aí vamos discutir no âmbito de uma ação de improbidade. Mas pelo menos em tese, também improbidade administrativa do gestor público. E vejo que a lei diz que o órgão público também tem que ter um DPO, um controlador. Alguém que faça esse link com a sociedade, porque é um banco de dados aqui dentro. Tá? Então, ela segue falando, tal, questão de compartilhamento de dados entre as instituições. Eu tenho uma colega que fala muito, ela gosta de falar de um programa, se não me engano, foi lajeado do CDL, junto com o Poder Público, de reconhecimento facial de toda a cidade, assim, o centro. A pessoa caminha pelo centro da cidade, por biometria, já sabe até se quem é pai, mãe do cara, se o cara tem pai. Todos os dados já estão todos acessíveis por aí, com fins comerciais. Nossa, que bacana. O caso da linha 4 do metrô do São Paulo também. Né? Havia um reconhecimento facial para saber a reação das pessoas em determinada publicidade. Não, mas não era para isso. Não sei se era, mas tinha e aí houve um acesso mediante paga de um valor por empresas privadas a dados públicos. Aqui nós estamos cheios de câmera, provavelmente pode ser... Eu hoje não sei se já ouviram falar, só para descontrair, que é verdade, o Igreja Mobile. Existe uma empresa que se dedica a criar ferramentas de software para cultos, para a igreja. E uma delas é assim, reconhecimento facial do fiel. Aqui poderia ser o pastor, o padre, seja quem for. E a câmera está reconhecendo os fiéis e já manda o boleto, já manda quem veio à missa, quem não veio, chamada por reconhecimento facial. Igual uma escola, por exemplo. Pode ou não pode? A lei diz que pode, a lei diz que não pode. A lei não proíbe isso. Só que eu preciso chegar no meu local que eu vou professar a minha fé e saber que ali tem a minha biometria e o que vai ser feito com essa biometria. Não vai ser passado para... mas é só para o padre, o pastor, alguém saber quem está na igreja? Tá. Isso é um interesse, isso tem uma base legal para isso? Tem. Mas eu tenho que ser informado. Agora, isso vai para uma operadora de saúde? Isso vai para uma operadora de crédito? Isso vai para quem vende apartamento? Isso pode ir para uma imobiliária vender apartamento?
A lei proíbe ou não? Não, a lei não proíbe, só que eu preciso saber que vai para lá. E se eu não quiser que vá para lá, então eu tenho que revogar esse consentimento. Então a lei não proíbe, para plano de saúde proíbe, mas para imobiliária não. Mas tenho que saber que é feito isso com o meu dado biométrico. Volto, né? Informação e transparência. Fale. O clube social, por exemplo, faz toda uma análise biométrica para dar segurança aos seus associados. Ao mesmo tempo, ele tem todo o banco de dados dos seus associados. Claro. Para não deixar ninguém, nenhuma escola, não deixar ninguém entrar. Nesse caso, o clube também terá que pedir para os seus associados esse consentimento. Claro, essa pergunta do vereador Périco é interessante. Inclusive, eu faço parte do time que está implantando uma política de privacidade de um clube social. Então, a gente está enfrentando esses dilemas, esses problemas, essas normativas na pele junto com a diretoria. O que a lei diz? Pode fazer porque é uma questão de segurança. Estão implementando mais de 300 câmeras. O propósito é segurança. Precisa ter o consentimento do usuário por questão de segurança, inclusive dele? Não, tem outra base legal que justifica isso. Inclusive o legítimo interesse do clube de tutelar o seu patrimônio, que é patrimônio do associado. Então não tem nada que impeça esse reconhecimento dessa biometria. Não precisa do consentimento do associado? Não. Pode vedar o acesso dele se ele, eu não quero, eu não permito. Então tu não entra. Porque isso é feito com a carteirinha também. Porque é interesse da organização de que só entre pessoas autorizadas ali. Ah, mas eu não quero ser identificado. Então o senhor não entra. Isso é norma. O senhor pertence a um coletivo, uma sociedade e tal. Agora, o fato de o que essa informação é vendida, ela é transferida para quem? Isso precisa ser organizado. Isso precisa ser informado ao associado. Olha, associado fulano de tal, senhor Newton, ao entrar nas nossas dependências, nós efetuamos o seu reconhecimento biométrico e mesmo sem a biometria, nós desde sempre tivemos seu nome, endereço, CPF todo. O Facebook faz isso. Nós podemos usar isso e transferir a terceiros para fins comerciais, assim. Pode fazer? Pode, tanto que o Facebook faz. Mas desde que eu não manifeste, por exemplo, a minha negativa a esse consentimento. Eu tenho que ser informado de que esses dados são ou poderão ser transferidos e tem que ser me dada a possibilidade de eu negar esse consentimento. Então, o que acontece? Bom, mas até agora a gente sempre utilizou isso. Sim, mas na próxima vez que for utilizar, ou numa próxima, a partir do momento que entrar em vigor a LGPD, ou agora, não custa mandar uma correspondência para o associado e dizer, olha, a nossa política de privacidade contempla que é interesse do clube, inclusive, comercializar os dados dos associados. Porque não é proibido. Agora, se o associado não consentir, ele desautoriza, então aquele dado daquele associado não pode ser transferido a qualquer pretexto. Não só comercial, mas para fins, né, que não sejam aquelas exclusões da lei, fins de segurança, acadêmicos e tal. O associado pode negar esse consentimento. Diz, olha, eu não... Porque o que vai acontecer? É aquele prestador de serviço que vai ligar no domingo de manhã e vai dizer, senhor Nilson, o senhor quer comprar um apartamento? Mas olha, além de eu não querer comprar um apartamento, não quero comprar um apartamento de ti, como é que tu tem esse meu telefone? Como é que tem esse dado? Que imobiliária você é? Eu sou da imobiliária tal. Como é que tem meu dado? Ah, eu não vou dizer. Bom, então quem não vai dizer, já está dizendo. O dado é teu e está ilícito. LGPD protege o meu dado, uma demanda, uma multa na imobiliária. Não, peraí, eu vou dizer. Eu consegui do clube tal. Nós compramos a relação dos associados do clube tal. O seu clube, na tua política de privacidade, estava informado ao associado de que os dados deles poderiam ser objeto de venda ou de transferência, seja lá que título a terceiro? Sim. E o associado, inclusive, autorizou. Então tá bom.
Agora, não, o associado não sabia. Vê, essa responsabilidade, não que a imobiliária seja demitida, mas ela tem essa responsabilidade porque ela comprou, ela adquiriu, ela teve acesso a um dado que não tinha origem, né? Comprou uma mercadoria sem nota. Então, a responsabilidade é tanto da imobiliária como também do clube que forneceu aquele dado sem autorização do associado. Então, a lei é esse o nível de proteção. Se houvesse a transparência e se houvesse o dever de informação, a respeito à informação, o associado saberia que os dados, como nós, ao usarmos o Facebook, sabemos que o Facebook pode usar para esse fim. Ah, mas eu nunca li. Bom, mas está ali. E aí o que acontece? E a cada vez mais não basta, tem que ter uma forma mais explicativa, uma forma mais direta, com maior design e tal, mas esse é o caso. Precisa informar, precisa ter transparência. Quase tudo permanece permitido, desde que atentados à permanência, à transparência e à publicidade e ao respeito aos princípios. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, o poder público tem que atentar. Mas eu não posso fazer um convênio para ter acesso aos tabelionatos. Claro que pode, são dados importantes, não, mas importa assim que qual é a finalidade e que se um titular de dado exercer algum dos direitos, seja informado ele sim, o seu dado ele transita entre os órgãos públicos porque tem base legal para tanto. Está feito. Agora, mas a mesma imobiliária recebeu o meu dado porque foi um estagiário da Câmara, né? Coitado do estagiário, que botou um pendrive ali e pegou todos os dados do cadastro de servidores aqui. Isso é um vazamento de dados. O que aconteceu comigo hoje? Recebi um telefonema de uma imobiliária de Porto Alegre, coincidentemente, dizendo que amanhã viriam aqui na Câmara de Vereadores me oferecendo uma cota num hotel que vai ser construído em Porto Alegre e que vai ser um hotel temático de futebol. E quando ele falou o Grêmio, eu disse, muito obrigado por todos os do Caxias. E além disso, e a próxima vai ser... Como é que o cara descobriu? Pois é, aí... Vinha na Câmara de Vereadores, Claro, já vamos aproveitar. Então faz o seguinte, além disso, primeiro me informa como é que tu recebesse esse dado. E aí, então primeiro assim, ou exclui desse banco de dados, como é que tem meu dado? Ele não vai dizer, não sei o que, aí ele exclui. Mas se ele não, aí uma notificação, uma interpelação, essa imobiliária é obrigada a te dar. Se ela não te fornecer essa origem, né? Todos nós já conhecemos isso do Código de Consumidor. Se não tiver origem, a origem é do comerciante. Ele é responsável, né? E ele tem essa responsabilidade por essa origem desse dado. Não existe como não existe meio bandido, não existe meia conformidade. Ou é 100% ou é 0%. Ou tu está exposto e a tua organização quer correr esse risco e depois pagar a multa, correr o risco de dano reputacional, cada um faz o que bem entender. Agora, se não, tem que fazer tudo certinho. E o tudo certinho não parece complexo, desde que se der uma estudada, se analisar bem, não tem novidade, assim, porque não é novo que alguém não possa ou não me ligar sem que eu permita, né? Pode me ligar, bom, agora eu quero que exclua o meu dado. Tá bom, então exclui, não faz mais, né? Transferência internacional, a partir do momento que o sistema europeu ele não certifica empresas, ele certifica países. Então, o Brasil precisa ter uma lei eficaz e forte e firme, sob pena de perdermos mercado. A gente precisa gerar emprego e renda. A gente não adianta nos excluirmos do mercado mundial. E a inadequação, a proteção de dados e a privacidade é uma forma de prejudicar negócios. E aí falava na transferência internacional de dados, quando eu estava numa reunião com esse clube social, bom, eu vou passar isso aqui porque aqui não é muito caso. Eu disse, não, Newton, é o caso sim, por quê? Porque nós mandamos time jogar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e tal. Transferência de dados, porque tem que mandar o nome dos... E ainda de criança e adolescente, tem que mandar os dados para lá. Vem time jogar aqui, tem que ter uma atenção à privacidade. Não é difícil imaginar que muito em breve, se já não acontece, não vai ser possível, se quer mandar um time de adolescentes jogar
basquete nos Estados Unidos ou na Itália, se não... Por quê? Porque não tem a entidade daqui, o Brasil não está organizado, o Brasil não está em conformidade, não tem uma lei forte, e a tua instituição, então... Não, também não. Então não vem, porque lá não vai se responsabilizar, correr o risco de ter uma base de dados que possa ter um vazamento, um incidente em relação a esses dados. Então, não tem como se afastar, tá? O controlador, então, eu já falei, eu quero passar. Isso é mais ou menos um exemplo, é complicado entender mesmo, é um exemplo de um fluxo de dados que ocorre numa empresa média. Assim. Então, desde lá, isso é um mapeamento que importa, não é o chatice do advogado e tal, nem do consultor. É importante que o titular dos dados tenha essa noção. Então, é bem a título de figurinha mesmo, dá para entender, mas não é esse o caso. Aqui eu trago, então, um exemplo de que mesmo a PwC tomou 150 mil euros de multa da autoridade da Grécia e veio por violação ao GDPR, porque não usava o consentimento como base legal de tratamento de dados de empregado. É óbvio, tem uma relação de hierarquia. Então, ainda mesmo eles não se deram conta disso, né? E o problema é o seguinte, prazo de 3 anos para adequação, e qual foi a mais forte que diz, imagina, todas as palestras dos Newtons da vida tá expondo, isso é dano reputacional. 150 mil euros não é nada, e essa propaganda negativa, eu não tenho nada contra eles, entende? Mas eu preciso trazer os cases e ver como isso a internet não esquece, né? Então, por falta de capacidade de demonstrar o cumprimento do GDPR, vê que chato, como é que ela vai dar uma consultoria se nem ela se adequa? Tá? As sanções, então, advertência, multa simples, que não é tão simples assim, de 2% até os tais dos 50 milhões, que todo mundo fala, mas o mais grave para mim é a publicização da infração, o bloqueio dos dados, simplesmente, tu imagina um servidor, um empregado, consegue uma decisão dessas de bloquear o banco de dados, trava, para, o cara não passa na catraca. Né? Bloqueio dos dados e a eliminação de dados pessoais. Né? As sanções, então, a lei, é por isso que é importante que se tenha a lei traz critérios, quando não se tem critérios em segurança jurídica, que é gigantesca, então é importante que se tenha a lei, né? Inclusive boa-fé do infrator, a vantagem e tal, reincidência, a cooperação do infrator, a adoção de mecanismos e procedimentos internos, são as evidências de que se está fazendo. Precisa a autoridade nacional, ainda não existe alguém fiscalizar. Nós já temos uma gama de fiscais no Brasil, de instituições que vão fazer cumprir, porque é um direito fundamental e está na lei. E se não tiver na lei, é um direito fundamental que está na Constituição, que está no Código Civil, está no Código do Consumidor. Então, precisa ter autoridade nacional, seria importante que estivesse, mas é uma autoridade nacional sediada em Brasília, não é esse o problema. O problema é que, felizmente, nós temos os consumidores, nós temos os concorrentes, nós temos os empregados, nós temos os invasores, nós temos o MP, a Defensoria Pública, todas essas entidades que são fortes e vão fiscalizar e vão demandar. Então, esse é um artigo do ERIC, realmente se espera uma corrida de demandas, o Brasil é um país demandista, né? Então o ERIC Navarro é um juiz federal, bem atento a essas questões de direito 4.0 e tal. Aqui, quem acha que ainda não vai pegar, houve esse caso da multa da Cirela. Por quê? Porque ligaram de manhã para o advogado, de onde é que vocês tiraram meus dados? A gente comprou da Cirela, ou a gente conseguiu da Cirela, multa na Cirela. Né? R$300 por dia, sim, mas todas as palestras, as pessoas falando disso, é muito mais do que R$300 por dia. Por fim, eu gosto dessa imagem. Dá para optar, né? A gente pode, quando vai navegar, ou já sai de colete. Se houver a gente passa o vexame de ficar de colete, que não é tão bonito, mas se houver um acidente, a gente se joga na água, está tudo certo. Se a gente não tiver de colete, a gente tem que torcer para que alguém jogue uma boia, né? Porque a gente já caiu e se não tiver alguém que jogue esse salva-vidas para nós, o nosso problema vai aumentar. Se a gente já tiver de colete protegido, se vier o problema, a gente já tem pelo menos um princípio de possibilidade de salvamento. Então, eu quero agradecer aqui. Fico à disposição, foi uma honra mesmo ter tratado desse tema nessa casa. E, por favor, fico à disposição, meus dados estão à disposição. Obrigado, presidente, obrigado, vereador, obrigado aos que tiveram a paciência de me ouvir todo esse tempo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Newton.
Nós pedimos às pessoas que queiram fazer perguntas utilizar o microfone, porque está sendo transmitido pelas redes sociais. Vamos aproveitar a presença do Newton aqui. Newton, nós estamos numa casa pública, né, no parlamento, e isso entra em vigência em agosto do ano que vem, quando iniciam as campanhas políticas, a campanha política. E aí volta-se aquela questão dos dados, não só que os partidos têm, mas que também candidatos venham a ter bancos de dados de empresas, de amigos que os cederam, ou até bancos de dados de seus amigos eleitores da última campanha, por exemplo. Certo? E aí esse candidato, ele vai tratar de que forma? Porque isso foi muito utilizado na última campanha e na penúltima campanha para vereador, e na última para vereador foi muito utilizada a questão das redes sociais. Certo? E então, como é que tu vê essa questão para uma eleição que se avizinha o ano que vem e nessa questão de proteção de dados? Porque realmente é muito difícil que o candidato peça para não sei quem dos eleitores, você me dá o consentimento de receber o meu material via digital, mas você nem sabe quem porventura vier ou não a votar em você. Então, não sei, tu mesmo antes me colocava isso, mas eu espero que a Justiça Eleitoral ela nos traga algum subsídio. Obrigado, agradeço a pergunta. E esse é um tema muito interessante. Primeiro, o candidato em si ele é uma pessoa física e o fim não é comercial. Então, teria que o partido político sim uma pessoa jurídica. O banco de dados do candidato já dá para começar a pensar que não é bem albergado por essa lei. O que não muda muito, porque eu disse desde o início que se a gente tirar a lei, permanecem os direitos dos titulares, privacidade, proteção de dados e tal. Assim. Qual é o objetivo dessa tutela de dados? Não é o cerceamento da democracia. Fazer propaganda política não é ofensa a ninguém. Eu pelo menos imagino e não consigo enxergar que seja o candidato que for. Imagine aquele que tenha a minha menor simpatia. O pedir o voto, o pedir apoio, divulgar a plataforma eleitoral, divulgar compromissos, divulgar intenções, divulgar propostas, isso é exercício de democracia. Não é uma ofensa, não invade o meu direito. Pelo contrário, é a minha possibilidade de escolha. Então, o que o TSE, a gente vai ter que ver como é que vai caminhar essa disciplina. Mas dá para ser bem tranquilo encaminhar onde? É violação de direitos. Né? A partir do momento que eu utilizo a rede social como forma de expor a minha plataforma política, expor o meu nome, me colocar à disposição da sociedade, eu não violo o direito de ninguém. Pelo contrário, eu exerço o direito a uma convivência democrática. Então, isso eu imagino que não vai... Eu publicar no meu perfil do Facebook que eu sou candidato a vereador, eu não tenho como enxergar isso como violação. O problema é a tal da difamação, né? Que é a moderna fake news, eu falar mal de outro candidato, eu utilizar de outro tipo de subterfúgio. Então, isso que deve ser vedado numa campanha eleitoral. Seja ela sob dados, sob o prisma de proteção de dados, privacidade, sob o prisma de defesa dos direitos mais elementares de ninguém ser objeto de difamação, de calúnia, de injúria, muito menos com fins eleitorais, que aí vira fim eleitoreiro mesmo. Né? Então, essa é pelo menos como eu penso a respeito da matéria. Assim. Tem que ver, primeiro, que o banco de dados de um candidato já não tem fim econômico, posso imaginar, o fim de receber o salário, o subsídio de vereadores, não é fim econômico, ele recebe porque ele presta um serviço. Então, a gente consegue imaginar que está fora dessa lei, porque ela diz pessoa física ou jurídica com fins econômicos. Né? Então, tá, mas o banco de dados do partido ele é uma pessoa jurídica, então não precisa fim econômico, como a igreja.
né? Então, o partido tem que atentar. Vai ser na véspera. Então, o partido deve ter uma política de privacidade, ele deve atentar, ele deve informar que, olha, os dados que estão no nosso banco de dados serão utilizados para fins políticos e para propaganda e tal. E aí, com aquela possibilidade de, se o receptor de propaganda não tiver mais interesse em receber, que ele informe e que revogue esse consentimento que foi dado em algum outro momento. Porque, pensa, assim, ó, não dá para entender uma lei especialmente vedando o exercício da democracia. Eu acho que seria de extrema contradição eu falar em direito fundamental violando a divulgação de uma eleição, porque é democracia. E não vejo demagogia no que eu estou falando, porque eu estou num parlamento. Ninguém pode se dizer ofendido por um candidato A ou B me pediu voto, dizer, olha, conhece meu objetivo político é esse. Bom, tá. Mas eu não vou votar em ti, eu não preciso dizer, porque o voto é secreto, né? Então, essa análise que deve ser levada a efeito. Se consultado for a respeito, eu vou dizer, olha, o entendimento é esse, tem que ser uma visão macro. Qual é a violação a direito? Onde é que está o prejuízo de pedir o voto, de divulgar? Eu não consigo entender nenhum. Agora, claro, é a ofensa e tal, mas daí não precisa ser por aqui. Toda a ofensa já era objeto de crime contra a honra, de toda sorte de proteção. Então eu acho, espero, não sei se te respondi, mas é... Essa preocupação que é importante, que se preocupe, que se atente, e aí está. Na mesma linha do colega vereador Périco, existe aquele jornal que se faz de uma prestação de conta do trabalho que a gente endereça para a pessoa. Essa é uma pergunta. E a outra é esses telemarketing, que as lojas mandam para a gente nas redes sociais, mensagem a todo momento. Assim, eu volto. Vamos imaginar, se eu achar que é uma violação de direito eu receber um jornal, então que eu manifeste a quem me mandou esse jornal que eu não tenho mais interesse e sim, isso seja respeitado de não me mandar mais aquele jornal. Ponto. Volto, mas tem ofensas, é um material que me ofende, que me agride. Bom, caso concreto, então vamos buscar as autoridades e apreciar, olha, fui ofendido por um panfleto jornalístico, seja o que for, que foi me enviado. Então, tudo bem, isso pode ser uma violação, como qualquer outra violação pode acontecer. Então, seja político ou não, se ofender, a lei e as autoridades e o sistema vai punir, né? Na lei eleitoral, estando em desconforme com a propaganda eleitoral, pune. Outra a questão do telemarketing é como nós falamos, assim, quem leva a efeito essa conduta para ter esse objetivo tem que saber e informar qual é a origem desse dado. E também tem que estar submetido a que eu manifeste a minha revogação desse consentimento, porque isso sim me viola, porque ligando, me perturbando, eu não quero mais receber a ligação de vocês. Isso tem que ser respeitado. Se isso não for respeitado, por isso que eu falo, vai ter uma chuva de demanda. E aí não é o problema do brasileiro, demandista e tal. Não, realmente é algo que me importuna, então eu vou demandar e eu vou buscar uma indenização. Mas agora, se a empresa souber dizer, olha, o seu dado, eu tenho o seu dado porque o senhor se cadastrou num showroom, num plantão de vendas de imóveis, então, ao se cadastrar, nós perguntamos e o senhor autorizou que a gente lhe mandasse propaganda e campanhas de marketing. Mas agora se eu não quer mais, pronto, nós vamos excluir o seu nome e o seu endereço. Mas tem que cumprir, né? Porque também... Veja, a partir do momento que eu solicito, que eu requisito a eliminação, a minha retificação de dados, qualquer um dos outros direitos dos titulares, e isso não é atendido, bom, aí quem leva a efeito dessa conduta traz as responsabilidades. Então, é disso. Eu acho que, não sei se eu respondi, por favor. Na verdade, os nossos vereadores fizeram
perguntas do uso devido, do uso legal dos instrumentos, né, e das redes sociais. Eu tenho uma preocupação que na verdade, é pelo uso indevido. E os grandes exemplos mundiais de mau uso de dados foram na política, né? Sim, sim. E me parece, e eu queria que tu adentrasse um pouco nessa questão das penalidades daquele terceiro, que se beneficia das empresas e dos dados, né? Mas me parece que o país, o Brasil, está muito distante, a discussão ainda está atrasada em relação a isso, e o que me parece que nós vamos chegar numa próxima campanha, ainda com esses problemas, as pessoas achando, ou as empresas, ou os candidatos, achando que podem se valer dessas ferramentas e... tu fizeste a citação do TSE, eu acho a Justiça Eleitoral atrasada nesse debate. Eu acho que, em função do que aconteceu no mundo e o que aconteceu nas últimas eleições, nós já tínhamos que estar um ano antes, já com esse debate mais acelerado. Era isso. Obrigado. Eu concordo, porque onde aquilo que é combinado não é caro, né? Por isso que não é uma postura positivista, legalista. Não, nós precisamos ter regras, né? A sociedade precisa de regras e às vezes os princípios nós já os temos, mas os princípios são mais abertos. Então eu não sou um positivista extremado, mas eu acho que a gente tem que ter regras. Mas assim, o meio digital, salvo algumas condutas novas, assim, que pode ser, mas o ambiente digital, a internet e tal, ela é um meio de prática, de cometimento dos mesmos ilícitos de outrora. Então é uma extorsão, é o estelionato, e são os crimes eleitorais, são os crimes contra a honra, são as difamações, calúnia e tal. Então, a diferença é que parece que não dá nada. Mas a partir do momento que... claro, os danos são gigantescos, mas o sistema de justiça ele tem que ser firme para reprimir, para coibir e aplicar penas mais severas de acordo com o nível da graduação. Então, se o privacidade hackeada, né, que foi o uso do Facebook, dos dados do Facebook pela Cambridge Analytica e tal, bom, mas até aquilo, claro que o direito ele sempre anda atrás da conduta, né, da história da humanidade, dos atos. Mas agora já se sabe, então as pessoas, o Facebook não tem mais, certamente não vai mais permitir que vai fornecer tão gratuitamente esses dados. Não no Brasil, não nos Estados Unidos, não na Europa. Bom, mas aí em algum país que não tem essa legislação, certamente que vai, porque é muito dinheiro. Então, por isso que a gente precisa ter uma legislação forte aqui para começar a afastar. Agora, claro que não... o ilícito é inato ao humano, né? Então, quanto mais se coíbe, se fecha uma porta, outras a marginalidade se encarrega de abrir. Agora, por isso que, volto a dizer, a gente precisa ter que esse sistema seja mais um sistema protetivo e que tente barrar essas violações a direitos, né, que são especialmente contra a honra. Né? Não sei se eu respondo, mas ficou a resposta. Pois não, estava precisando... Ali a gente tem uma autoridade no tema já. Nosso coordenador do PROCON, que eu tive a honra de ouvir em Porto Alegre, lá no Ministério Público. Uma honra. Boa noite, bom te ver novamente, viu? Eu que o diga. É sempre bom aprender com os colegas, isso sim. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre o legítimo interesse na nova lei, porque nós temos o Regulamento Geral Europeu, e aqui no Brasil o regulamento, por sua vez, trabalhado e fincado e apoiado no consentimento do titular de dados pessoais. E aqui na nova lei nós temos 10 hipóteses legais de tratamento de dados, sendo que uma delas é um tanto nebulosa, que é o legítimo interesse, que, como prevê a lei aqui, do controlador, mas nós temos uma autoridade nacional de dados que nós não sabemos pontualmente como vai funcionar, como vai existir, como vai trabalhar, inclusive.
e parece que fica ao encargo dela definir melhor o que é esse legítimo interesse do controlador. Então, já fazendo um gancho com o que os vereadores questionaram, no que diz respeito ao interesse democrático, talvez seria o legítimo interesse do controlador a justificativa para a atividade cívica, política? Não sei. Confesso que fico na dúvida em relação a esses assuntos. Te pergunto isso porque hoje, para mim, é o assunto mais caro que tem em relação à nova lei. É um assunto, eu sei, é técnico, mas eu pergunto isso porque parece que é o calcanhar de Aquiles da nova lei. Ela trabalha e tem uma proposta de proteção da pessoa calcada na sua personalidade, mas ao mesmo tempo é o próprio diploma legal que estabelece um cheque em branco em relação aqueles que venham a utilizar os dados pessoais. Então, um assunto que me preocupa profundamente. Eu sei que ele é um subtema dentro da lei, mas eu confesso que realmente me causa preocupação. Obrigado de antemão. Obrigado. Muito obrigado. Realmente, o legítimo interesse é o calcanhar, é o tema mais sensível que pode se ter aqui, tecnicamente, após superadas essas outras questões mais objetivas que a lei trata, que a gente percebe. E o legítimo interesse, penso eu que e mesmo que a autoridade nacional venha a dizer o que é legítimo interesse, ela vai necessariamente utilizar novamente de termos abertos. Vai permanecer nessa base principiológica, porque eu tenho dificuldade de imaginar como se possa elaborar em números fechados, em números clausos, em hipóteses fechadas, quais seriam esses legítimos interesses, e só aquelas circunstâncias, aquelas hipóteses configuram legítimo interesse. Sempre pode, claro que também fica uma insegurança jurídica pensar em caso concreto, mas eu tenho dificuldade de fugir de uma análise principiológica mesmo dessa questão. O legítimo interesse, claro, né, é complicado. Eu sei que mas tu diz que mas eu não posso ver legítimo interesse que viole a dignidade da pessoa humana, que viole liberdade, que viole vida, saúde, né? Então, agora, não havendo isso, a regra também, eu imagino que deva ser a da liberdade com responsabilidade. Então, o legítimo interesse do partido político de divulgar suas ideias é uma coisa. O legítimo interesse do partido político de divulgar difamações em relação a outros candidatos é outra bem diferente. E aí não é jogo democrático, aí é jogo de ofensa mesmo. Então, eu reconheço que é complexo em não havendo critérios legais, mas eu teria que permanecer abraçado nessa análise, então, principiológica, nessa análise dos direitos fundamentais como um todo, porque não há direito fundamental absoluto, ou, se houver, seria aquele de não ser torturado, e mesmo esse há controvérsia a respeito, né? Então, se não há direito mesmo fundamental absoluto, nem à vida, nem à saúde, porque há restrições legais, inclusive, constitucionais, inclusive à vida, que é pena de morte em caso de guerra declarada, é o exemplo disso. Então, o direito à proteção de dados e privacidade também não são absolutos. Então, eles têm que haver sempre essa ponderação no caso de o exercício como para o reconhecimento do que seja esse legítimo interesse. Claro que esse debate é o debate que a partir do momento que essas questões mais objetivas forem superadas, é aí que se centra o debate mundial, né? Então, realmente, o legítimo interesse é a parte que sempre vai haver por mais critérios que se tenha, o legítimo interesse vai ser uma base legal, como eu falei, a mais frágil de todas. Se puder
se for possível utilizar uma outra base legal para justificar o teu tratamento de dados, cumprimento de obrigação legal, contratual, política pública e tal, sempre a orientação que eu dou é de que se busque outra base legal que não o consentimento, que não o legítimo interesse. Né? Porque o legítimo interesse, no caso e na conduta, pode ruir. Mas eu reconheço que é realmente o ponto frágil, não só da LGPD, mas do DPR também, né? A legislação mundial. Sim. Sem critérios. Aí urge que a autoridade nacional ou por algum outro mecanismo normativo realmente, pelo menos algum critério que dê um norte, que forneçam caminhos em que a gente possa seguir, mas realmente porque aí também nós temos a soberania nacional que legislamos nós sobre nossos problemas. Então, tomara que sigamos o espelho das legislações mais modernas, mas seguimos no Brasil e temos que adaptar as nossas vicissitudes, as nossas peculiaridades. Muito obrigado pelo tema, isso é realmente importante. Ok, eu acho que se alguém tem mais alguma pergunta, senão nós vamos agradecer, Dr. Nilton, pela sua disposição de vir aí, agradecer a todos que atenderam o convite da Comissão de Constituição e Justiça, nossos colegas, vereadores, Périco e o Tomé, a nossa representante da OAB, mas a todos em especial, agradecendo, nós damos por encerrada então essa reunião pública, agradecendo mais uma vez e parabenizando pela lucidez e pelas informações que trouxe para nós aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço.